Muito bem, galera, voltamos agora para o nosso terceiro bloco. E como falávamos no bloco anterior, o tema é responsabilidade. E aí vocês viram toda a parte geral, a análise geral da responsabilidade e começamos a estudar a responsabilidade civil. Bom, quando falamos das partes gerais aí, passamos pelo princípio da responsabilidade, ou também chamado de princípio do poluidor-pagador, descrito lá no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, que nos diz que as três esferas de responsabilidade para aquele que causa dano ao meio ambiente são civil, administrativa e penal. Vimos também que podem responder nessas todas esferas pessoas físicas ou pessoas jurídicas, de direito público ou de direito privado, que agem de forma direta ou indireta para a ocorrência do evento danoso. Vimos ainda que o conceito de dano ambiental é aberto e que ele pode ser tanto um dano ambiental individual, que é apurado lá pelo direito civil, ou pode ser um dano ambiental coletivo, que é o que importa aqui para nós do direito ambiental, um ramo do direito difuso, de direitos difusos e coletivos. Vimos também que, ao falarmos de responsabilidade civil, estamos diante de uma responsabilidade regulamentada pela Lei 6938 de 81, em especial do seu artigo 14, parágrafo 1º, e no aspecto processual, pela Lei da Ação Civil Pública. Ao analisarmos o artigo 14, parágrafo 1º, disse a vocês que as obrigações são cumulativas e não alternativas, como quer dizer o texto legal. Por outro lado, demonstrei a vocês também que a responsabilidade civil ela é objetiva e paramos por aí. Quando falamos em responsabilidade objetiva, estamos falando de uma responsabilidade que é apurada sem dolo ou culpa, ou seja, sem o elemento intencional do agente. Não importa se ele teve vontade de causar o dano, se ele agiu por imperícia, imprudência ou negligência. O que importa é que o dano aconteceu e, por conta deste dano, há o dever de reparar. Sempre que estamos diante de uma obrigação, de uma responsabilidade, objetiva, é necessário estudar qual a teoria que cria parâmetros para esta responsabilidade. Temos lá a responsabilidade objetiva do direito do consumidor, do direito administrativo, do direito civil. Cada uma dessas esferas de responsabilidade tem a responsabilidade objetiva apurada por uma teoria específica. No caso da responsabilidade civil objetiva ambiental, a teoria que traz parâmetros para essa responsabilidade, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é a teoria do risco integral. Coloca aí no seu caderninho. Vou até esperar aqui para você colocar. A teoria que traz parâmetros para a responsabilidade civil objetiva ambiental é a teoria do risco integral. Grifa aí, risco integral. Muito bem, aí você pode estar se perguntando, o que isso quer dizer? Risco integral quer dizer que não se aceita nenhuma excludente de responsabilidade para afastar a obrigação de reparar. Ou seja, aquele que causou danos ao meio ambiente responde por esses danos independentemente se eles aconteceram por caso fortuito, força maior ou fato de terceiro. Nenhuma dessas três excludentes de responsabilidade se aplicam aqui em série de responsabilidade civil ambiental objetiva. Nenhuma delas. Aí você me diz o seguinte, Rafa, me dá um exemplo. Eu tenho vários para te dar. Vou te dar um exemplo de um caso prático que aconteceu aqui no escritório. Certa feita, um cliente veio até mim aqui, marcou uma reunião, porque ele queria fazer algumas perguntas, dentre as quais o seguinte questionamento. Lá na minha propriedade, passa uma estrada no fundo, e essa estrada passa bem na área de preservação permanente, uma área que eu tenho que proteger e tudo mais. Tem algumas pessoas que toda quinta-feira, se eu não me engano, fazem trabalhos religiosos ali na estrada.
com velas, com utilização do fogo. Se porventura aquela vela tombar e pegar fogo na minha PP, eu respondo por esse incêndio? Disse para eles imediatamente. Na esfera civil de responsabilidade, com toda certeza. Porque em que pese ser fato de terceiro, em que pese você não ter dado nenhuma causa para esse evento danoso, você responde porque a responsabilidade ela é objetiva, apurada pela teoria do risco integral. Estamos bem assim, turma? Então, muita atenção, isso já foi cobrado na OAB, é importante que vocês saibam disso. Esse entendimento do STJ, inclusive, já está consolidado em âmbito de recursos repetitivos. É um apontamento que pode gerar um bom problema a se resolver no exame da ordem. Então, gente, vamos ficar atento a isso, tá? Coloca aí no caderninho, grifa, dá destaque, porque responsabilidade civil objetiva ambiental é apurada pela teoria do risco integral. Isso quer dizer que nenhuma excludente de responsabilidade, seja ela caso fortuito, força maior, fato de terceiro, se aplica aqui no presente caso concreto. Muito bem, de acordo com o STJ, aqui eu volto para o nosso material, de acordo com o STJ, os princípios que se aplicam à responsabilidade civil em matéria ambiental é a natureza objetiva, solidária e ilimitada de todos aqueles que deram causa ao dano ambiental, com base no princípio do poluidor pagador, da reparação in integrum e da prioridade da reparação in natura e também do favor debilis, ou seja, da proteção da parte vulnerável. A responsabilidade civil, ela tem natureza real. Ou seja, a obrigação de reparar os danos causados é uma obrigação propter rem. Passa de uma pessoa a outra, sempre segue o bem. Isso porque, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as obrigações ambientais têm natureza ambulante. E como ninguém pode transferir a outrem direito maior do que aquele que possui, ninguém pode transferir o direito de não se responsabilizar por danos ao meio ambiente. É isso que diz, inclusive, a súmula 623 do STJ, que aponta que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário, possuidor atual e ou dos anteriores, à escolha do credor. Vejam só, se eu compro uma propriedade rural já com vários danos ambientais no seu interior, certamente não fui eu que dei causa a este dano ambiental. Não há um elemento subjetivo para justificar uma culpa, um dolo de minha parte com relação a esses danos que aconteceram na propriedade. Isso está muito claro, o dano aconteceu antes da aquisição. Agora, se a obrigação de reparar é propter rem, quando eu adquiro aquele imóvel, a obrigação de reparar os danos passa para mim, para o novo proprietário. E aí caberá ao titular da ação, né, que buscar a reparação do dano, que em regra é o Ministério Público, cobrar essa obrigação, seja de mim, atual proprietário, ou do antigo proprietário. Vamos supor que tenham outros proprietários que passaram pela história aí da propriedade, né? Vamos supor que ela foi vendida várias vezes. O credor da obrigação, ele pode cobrar de mim, do antigo proprietário, do outro proprietário, do mais antigo ainda, do mais antigo ainda. Todos têm responsabilidade solidária pelo evento danoso. Estamos bem assim, gente? Tranquilos? Esse entendimento já é simulado, também já foi cobrado na OAB, então precisamos ficar atentos a esse enunciado. Outra característica da responsabilidade civil é a ampliação do conceito de poluidor indireto. Vejam só, de acordo com o STJ, para o fim de apuração do nexo de causalidade do dano ambiental, equiparam-se, vamos lá, vamos para a listinha, quem que pode ser poluidor? Quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa de fazer. Então aqui estamos falando de agentes diretos que agiram por omissão ou comissão. Quem não se importa que façam, começaram os agentes indiretos aqui a atuar.
Quem financia para que façam, ou seja, os bancos podem responder pelos danos cometidos lá na propriedade rural que ele concedeu um crédito bancário? Sim, a resposta é sim, porque ele financia para que façam. E quem se beneficia quando outros fazem? Turma, percebam a abrangência do conceito de poluidor aqui, trazida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Isso aqui mostra para vocês o quão importante é hoje o direito ambiental para as mais variadas esferas de atuação. Certamente, com um entendimento como esse, a advocacia ambiental vai crescer e crescer muito. O campo de trabalho do profissional da área ambiental só tende a crescer com um entendimento como esse, porque você ampliou o conceito de poluidor. Então você pode advogar para um banco, você pode advogar para um vizinho, você pode advogar para aquele próprio que deu causa ao dano. A Procuradoria Pública também vai demandar profissionais especializados, já que o órgão público emite a licença. Gente, são várias esferas aqui de responsabilidade que precisamos ficar atentos, tá certo? Mais um entendimento do STJ é a inversão do ônus da prova nas ações de responsabilidade civil. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a prova compete ao acusado aqui, ao requerido, e não ao requerente. Pela aplicação do princípio do indúbio pro natura, ou seja, na dúvida pro natureza, e o princípio da precaução, que é aquele princípio que diante de uma incerteza de dano é melhor agir de forma precavida, aplica-se o entendimento de que há inversão do ônus da prova contra o requerido. Inclusive, isso já está sumulado no enunciado 618 do STJ, que aponta que a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Muito bem. Você acha que para por aqui todas as características da responsabilidade civil? Nada disso. Tem ainda este ponto aqui, ó. A responsabilidade civil, ela é imprescritível. Ah, o dano aconteceu há 30 anos, há 50 anos, há 20 anos. Turma, não importa. A responsabilidade civil, ela é imprescritível. Não prescreve. Não prescreve. Isso porque o STJ entende que a obrigação aqui é decorrente de um direito fundamental, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E como estamos falando de um direito humano internacionalmente reconhecido, deve se aplicar ao caso o manto da imprescritibilidade. Agora, esse entendimento aqui pode ser que sofra alguma alteração nos próximos anos, já que o STF, em maio de 2018, com a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral do assunto e buscará rediscutir se a responsabilidade civil ambiental é ou não imprescritível. Ainda não temos uma decisão. Bom, já que analisamos os aspectos do direito material aplicados à responsabilidade civil, penso que estamos prontos agora para analisarmos o processo, ou seja, as disposições contidas na Lei 7347 de 85, a Lei da Ação Civil Pública. Vejam só que logo no primeiro artigo, inciso 1º dessa lei, fica muito claro para nós que a proteção ambiental pode ser sim objeto da ação civil pública. Regem-se pelas disposições dessa lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente. Em seguida, o artigo 3º traz qual pode ser o objeto, os pedidos, os requerimentos a serem formulados em uma ação civil pública e evidencia para nós que o objeto pode ser tanto a condenação em dinheiro quanto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. E aqui não nos olvidemos de que estamos diante de uma obrigação adicional, cumulativa e não alternativa, como quer nos fazer crer aqui esta conjunção, ou no artigo 3º, já fizemos essa análise lá atrás, pela aplicação do princípio da efetiva reparação ou da reparação in integrum.
Quanto aos legitimados, percebam que todos esses 5 legitimados aí podem ajuizar a ação civil pública. Vejam só, Ministério Público, Defensoria, os entes políticos, a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, a administração pública indireta, como autarquias, empresas públicas, fundações ou sociedades de economia mista, e também as associações. Estas não têm legitimidade plena para ajuizar a ação civil pública. Não. Para que elas sejam consideradas partes legítimas, elas precisam comprovar 2 requisitos. Primeiro, que elas estejam constituídas há pelo menos 1 ano nos termos da lei civil, e segundo, que ela tenha dentre as suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente. Então, a associação só pode ajuizar a ação civil pública se cumprir esses 2 requisitos. O Ministério Público ele é tão importante no manejo da ACP que ou ele figura como parte ou ele figura como fiscal da lei. Em qualquer situação, o Ministério Público participará da lide. 2 cuidados que nós precisamos ter com relação aos legitimados. O primeiro deles diz respeito às associações. Estas não podem simplesmente desistir de forma infundada do trâmite da ACP, bem como não podem abandonar a ACP. Se isso acontecer, a ação não vai ser arquivada. Não. A ACP passará para a titularidade de outro legitimado. Isso aqui visa afastar fraude, né? E um segundo cuidado é que os órgãos públicos legitimados, como o Ministério Público, Defensoria, entes políticos e também a administração pública indireta, todos eles podem firmar termos de ajustamento de conduta para regularização dos danos. E como que isso aqui funciona? São os chamados TACs. O TAC pode ser firmado com aquele que causar dano ao meio ambiente como se fosse um acordo. Como se fosse, não, ele é um acordo. Um ato que forma um título executivo extrajudicial. Em sendo um título executivo extrajudicial, ele terá a obrigação para ambas as partes, né, para aquele que busca a reparação e para aquele que deve a reparação, e esse título aqui, se não cumprido, poderá ser executado judicialmente. O processamento da ação civil pública é muito interessante, né, porque o Ministério Público, por exemplo, antes do ajuizamento da ação civil pública, pode instaurar o chamado inquérito civil. Esse inquérito civil aqui servirá para o Ministério Público produzir provas. Durante todo o inquérito civil, nada impede que o Ministério Público firme com a parte investigada o termo de ajustamento de conduta. Agora, depois que o órgão ministerial entender que as provas estão robustas e que o dano aconteceu e que há autoria e que há nexo de causalidade, daí ele pode ajuizar a ação civil pública. Ou ele ajuiza a ação civil pública, ou ele manda arquivar, não ficou comprovado que não houve dano, que não houve autoria. Então, arquiva. Ou ele ajuiza, ou ele arquiva a investigação. Ora, se for arquivado, daí a decisão que manda arquivar precisa passar pela homologação do Conselho Superior do Ministério Público. E daí, se o Ministério Público não aceita o arquivo do inquérito civil, da investigação, ele manda para outro órgão do Ministério Público ajuizar a ação civil pública. Ajuizada a ação civil pública, o órgão legitimado pode pedir uma liminar,
Depois, a parte contrária é chamada contestar. Depois vem toda a produção de provas. Lembrando aqui que o ônus da prova é do requerido e não do requerente. E depois nós temos a sentença. Muita atenção para a sentença, porque esta aqui, ela gera efeitos erga omnes. É uma característica específica da sentença da ação civil pública, porque ela gera efeitos para além dos autos, para além das partes que estão em litígio. Ela gera efeito para todos, efeitos erga omnes. Muita atenção a esse ponto. Uma segunda situação em relação à sentença que a gente precisa levar em consideração é a seguinte, que também é específica aqui da ação civil pública. Se porventura o processo for extinto por falta de provas, mesmo que já tenha sido produzida a prova lá no inquérito civil, se mesmo assim a ação civil pública for arquivada por falta de provas, nada impede que o legitimado ajuize novamente a ação civil pública quando obtiver novas provas. E aí não há prescrição, hein? Como a gente está falando de responsabilidade civil, como vocês já viram, não há prescrição. Por isso, ele pode ajuizar quando bem entender. Então, ele reajuiza a ação civil pública quando ele sentir que tem provas robustas para comprovar, para demonstrar o evento danoso. Para a gente fechar a responsabilidade civil em matéria ambiental e partirmos aí para a responsabilidade administrativa, quero lembrá-los ainda do enunciado da súmula 613, uma súmula nova, né? Podemos dizer assim, tem mais de um ano, mas foi editada agora, em 2018, aponta que não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental, ou seja, não existe direito adquirido a poluir. Esta súmula aqui foi editada em um contexto em que se discutia a necessidade de se demolir ou não uma casa que estava construída em uma área de preservação permanente. E aí se discutia lá o direito à propriedade, o tempo que passou até então, né? A verdade é que o tempo não gera direito adquirido a poluir o meio ambiente. E o dever de reparação, por ser imprescritível, pode ser suscitado pelo órgão legitimado a qualquer tempo. Então, essa súmula 613 colocou uma pá de cal no direito adquirido que muitos tribunais de segunda instância estavam reconhecendo para aqueles que estavam causando danos ao meio ambiente. Turma, o ano de 2018 foi quentíssimo para o direito ambiental, hein? Quentíssimo. Várias súmulas foram editadas. Até 2018 nós tínhamos apenas uma súmula. Vejam a diferença, né? Várias súmulas foram editadas, de modo que toda a responsabilidade civil ambiental ganhou novos contornos. E precisamos ficar atentos a isso. Tudo isso que eu mostrei para vocês aqui é tendência. Seja porque o julgamento se deu agora, em 2018, né? A edição da súmula se deu agora em 2018, seja porque houve repercussão geral da imprescritibilidade lá no Supremo Tribunal Federal, seja também por conta da tragédia, né, do que aconteceu lá em Brumadinho no começo desse ano de 2019. Então, tudo isso me faz crer que responsabilidade é um dos temas mais quentes para ser cobrado nesse 30º exame de ordem. Então, gente, muita atenção à responsabilidade. Nós terminamos aqui a responsabilidade civil. Evidentemente que a responsabilidade penal, você estuda lá com os nossos craques, nossos professores de direito penal, né? A análise da Lei 9605 de 98. Mas nós veremos ainda hoje a responsabilidade administrativa. Então, quero que vocês fiquem atentos a esse ponto. Agora já anotem suas dúvidas, mandem para mim pelo plantão de dúvidas que vocês têm acesso aí pelo portal do CERS. Mandem para mim mensagens para o Instagram. A gente pode, sei lá, marcar uma live
bater um papo sobre isso. Se bobear, tá com muita dificuldade, te passo meu e-mail pessoal, meu WhatsApp. Mas, gente, não vamos deixar passar isso, hein? Porque vai cair responsabilidade, pode me cobrar. Se não em uma questão, cairá em duas. É o tema mais quente para esta prova, para esse 30º exame de ordem. Fechado? Muito bem. Deixa eu ver como é que estamos de tempo aqui. E agora a gente precisa falar de responsabilidade administrativa para a gente fechar as nossas aulas, os nossos encontros de direito ambiental. E ao falarmos de responsabilidade administrativa, estamos falando aí do decreto 6514 de 2008. Para a gente não deixar a nossa matéria quebradinha, eu vou fazer o seguinte então. Eu vou fazer um intervalo agora e já já a gente volta com o nosso quarto e último bloco. Até lá!